Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco dessa semana. É com muita alegria que hoje eu recebo aqui nos estúdios da TVE a doutora Cristiane, que é ginecologista, obstetra e escritora, né, doutora? Isso. Você vai passar essa semana aí com a gente e o pessoal que está em casa já está vendo que tem bastante material diferente aqui na nossa bancada. Eu queria que você fizesse um resumão para nós sobre o que a gente vai comentar nessa semana. Tá certo, um prazer estar aqui. E essa semana, em homenagem também à chegada do Dia das Mães e valorizando então o papel da mulher, vamos estar falando da saúde feminina, em especial de assuntos que interessam ao dia a dia da mulher, como a prevenção de doenças tão importantes de serem prevenidas, como câncer do útero, câncer da mama, não podia deixar de ser, né, sobre maternidade, a gravidez nos extremos de idade que muitas vezes nos preocupa por diferentes motivos, a gravidez na adolescência, a gravidez após os 40 anos, o momento marcante da maternidade que é o nascimento, o parto, a cesariana, sobre as diferenças, controvérsias entre essas duas formas de nascer hoje tão falada. Então é por aí, esses assuntos trabalhando sempre aí em foco à saúde da mulher. Muito bem, eu queria começar no programa de hoje falando um pouquinho sobre a prevenção, né? Que já diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar. E a prevenção hoje é muito importante, principalmente para as mulheres. Através de dados, a gente vê que a mulher hoje ela se cuida mais do que o homem, né? Mas algumas não têm aquela regularidade de estar indo ao ginecologista uma vez por ano, né? Fazendo os exames que são extremamente necessários. Isso, se nós estivermos cada vez mais conscientizando as mulheres de que o simples fato de fazer uma consulta ginecológica ao ano pode mudar totalmente a sua história de vida, isso vai fazer uma grande diferença. A intenção principal hoje é poder prevenir doenças que podem ou realmente ser prevenidas, evitadas, ou prevenir de que se encontre algumas doenças já numa fase em que o tratamento é complicado. Ou seja, ou a gente previne, como no caso do câncer do colo do útero, que dá para prevenir, evitar, ou a gente consegue detectar precoce, como no caso do câncer de mama, que ainda não se consegue de todo por exames evitar, mas se consegue sim, detectando precocemente, oferecer um tratamento muito mais simples, mais seguro e com menos problemas para esse paciente. Doutora, em relação ao câncer de mama que você comentou, eu queria começar por aí, né? Nós temos até uma imagem de uma mamografia. Então, às vezes é uma imagem meio aterrorizante para as mulheres que nunca fizeram, têm medo por causa de comentários que doem, enfim. E agora, por último, a gente percebeu algumas reportagens, enfim, falando sobre a mamografia que deixou as mulheres ainda mais assustadas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância do exame, sobre essas matérias, se são mitos ou verdades, né? E a partir de que idade que é necessário fazer a mamografia, enfim. Então, o câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina. E hoje, no Brasil, ainda se tem uma baixa cobertura do exame de prevenção, que é a mamografia. Então é muito importante, né, ter esse espaço para falar sobre isso. A prevenção do câncer de mama, ela precisa de que a mulher faça essa busca por realizar os exames de prevenção. E aí, antes de chegar na mamografia propriamente dita, é bom se explicar algumas coisas, né? Então, primeira coisa, sempre se valoriza ou se ouve falar, encontra-se por aí uns panfletinhos sobre o autoexame, né? Que a mulher deve se palpar, deve se tocar e, se precisar ou encontrar alguma coisa, procurar seu médico. Isso é muito importante, só que a gente tem que dar ao autoexame o seu devido valor. E ele não é um valor de prevenção. O autoexame é importante para que a mulher se conheça, para que ela se toque, para que, se ela perceba alguma coisa, ela procure o médico. Mas digamos que ela perceba alguma coisa, um nódulo, um carocinho, uma retração na pele, uma secreção saindo pelo mamilo. Isso poderia ou pode representar um problema que já teria condições de ter sido detectado bem antes, através de mamografia, por exemplo. Então, as mulheres devem fazer o autoexame para
se tiver algum sinal, sintoma ou perceber alguma coisa, procurar o atendimento, mas o autoexame, costuma se brincar, pode ser um autoengano, porque algumas pacientes no consultório, quando a gente pergunta, a senhora fez mamografia? Não fiz porque eu tenho medo de fazer, mas eu palpo minha mama e eu não percebi nada. Então é como se eu tivesse protegida pelo autoexame e isso não é verdade. Então o autoexame é um detalhezinho para se conhecer, para se perceber, mas não é para prevenir. Ou seja, quando você, através do autoexame, eu sempre falo, a gente fala muito no mês de outubro, né? Mas eu sempre falo também a importância de falar sobre isso durante todo o ano. Então, em relação ao autoexame, quando eu senti algo diferente e procurei o médico, isso já poderia ser detectado antes e possivelmente iniciado um tratamento adiantado, vamos dizer assim. Isso. Muitas vezes no autoexame a mulher vai perceber um nódulozinho, digamos uma bolinha, e não é um câncer. Às vezes é um cisto, é um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, não tem nada a ver com câncer, muito comum. Então, lógico, ela vai ao médico, ela faz os exames, vê que não era nada. Ótimo, né? Mas se a gente for pensar na prevenção do câncer, o autoexame já é ruim, porque daí se eu encontrei um problema e era um câncer, eu perdi o tempo. Então, isso é importante, está muito claro, né? Então, vamos fazer o autoexame, mas isso é um detalhe na prevenção do câncer. Aí entra a mamografia. A mamografia é um tipo de exame de raio-x. Um exame que envolve um aparelho, como daquela imagem, em que para que a imagem do tecido mamário seja para que seja possível detectar algumas alterações nessa imagem, não é simplesmente chegar na frente do aparelho e fazer um raio-x. Precisa haver uma certa compressão no tecido da mama. Aí quando fala em compressão e a mama é um tecido delicado, já dá um medo realmente, né? Vai apertar, vai doer. Mas, para a maioria das mulheres, a mamografia é um exame que a gente pode dizer entre o indolor e o discretamente desconfortável. Para aquelas mulheres que têm uma sensibilidade maior, que qualquer coisa dói, né, que já tem mais dificuldade, a gente indica até tomar um remedinho para dor, um anti-inflamatório, uma hora antes, que isso vai diminuir essa sensibilidade dolorosa. Mas aquele incômodozinho, digamos, da mama ser um pouco comprimida para poder fazer a imagem do raio-x é tolerável e eu costumo dizer, tem que se preocupar em não fazer, né, e não se preocupar em fazer, né? Então a paciente fala, estou preocupada para fazer, eu digo, não, tem que se preocupar em não fazer. E é muito importante, então, que a mulher vá, que ela faça a mamografia, a indicação do tempo da mamografia para que ela realmente consiga detectar os casos no início. Está indicado a ser feito a partir dos 40 anos e anualmente. Aí, dependendo da política pública de cada país, porque muitas vezes o país não dá conta de fazer para todas as mulheres. Então, os estudos mostram que acaba funcionando ainda em termos de população para prevenir, ou seja, consegue-se detectar a maior parte dos problemas se for feito a cada 2 anos. E em alguns países, como o número de câncer de mama entre 40 e 50 não é muito grande, começa a se fazer a partir dos 50 anos. Então, existe uma certa confusão. Começa aos 40 ou começa aos 50? Melhor aos 40. Mas se depende do sistema público e o governo só consegue fornecer a partir dos 50, já está bom. Não está ótimo, mas está bom. É melhor todo ano, mas e se eu não consigo fazer todo ano, porque eu dependo do sistema público e ele me oferece a cada 2 anos? Faço a cada 2 anos. Vou estar protegida também. Posso fazer anualmente? Faço anualmente. Então, o ideal seria anual a partir dos 40 anos e hoje se indica que até os 75. Depois fica a critério de cada caso. Mas entre os 40 e os 75 seria o período ideal para que, se aparecer um probleminha, eu vou encontrar ele muito no início e aí o tratamento não vai depender, na maioria das vezes, de retirar a mama, de ao certo precisar de quimioterapia, radioterapia. Por vezes tira só aquele segmento onde o problema está se iniciando e já está resolvido. Então é uma diferença total entre a qualidade de vida ao fazer o tratamento e na expectativa de vida, ou seja, diminui muito a chance da paciente morrer por câncer de mama se ela fizer o tratamento no início. Doutora, às vezes algumas mulheres aí têm algumas dúvidas, né? Qualquer mulher pode fazer a mamografia ou se eu tenho, por exemplo, silicone, eu não posso fazer ou existe alguma contraindicação para alguma mulher, enfim?
Então, o nível de irradiação que a mamografia oferece é muito pequeno. Então, enquanto há riscos, por exemplo, houve agora recentemente alguns vídeos falando que a mamografia é uma irradiação e que as mulheres não sabem, mas que ao fazer a mamografia elas estão, na verdade, estimulando o aparecimento do câncer de mama. Isso é absurdamente assim errado e até mesmo irresponsável. A Sociedade Brasileira de Mastologia fez uma nota pública de repúdio a esse tipo de situação que está acontecendo, e o pior é que são replicadas as informações, e até essa semana no consultório, várias vezes eu expliquei o que eu estou aqui comentando, de que realmente não tem comprometimento da mamografia levar ao câncer de mama. Quem tem silicone na mama não tem problema. A pessoa que vai, né, o técnico da mamografia, porque o médico depois vai ver as imagens, mas quem ajuda a mulher lá no aparelho é um técnico que vai, então, posicionar a mulher já na posição correta para que o silicone não atrapalhe o exame. E não é por ter silicone, né, eu já vi, assim, algumas dúvidas e, né, a gente deve, às vezes os pacientes falam, eu tenho uma dúvida boba. Eu sempre digo, não tem dúvida boba, né, dúvida é dúvida. Então, tem paciente que acha que vai, tipo, prejudicar a prótese de silicone, né, que vai estragar a prótese. Não vai acontecer de forma alguma. Então, mesmo com o silicone, está recomendado fazer o exame, e a mamografia não traz riscos, todas as mulheres devem fazer. Eu acho importante a gente comentar aqui também, doutora, relacionado a esse vídeo, enfim, que saiu e foi, né, replicada essas informações. A importância de cada vez que você compartilha algo, você saber se aquilo é verídico ou não, né? Sim. Isso a gente comenta até muito aqui dentro com a equipe do nosso programa. Sempre passar a informação 100% correta, porque se a gente for ver aí, quantas mulheres, às vezes, a partir desse vídeo já não vão mais fazer o exame, né? E com isso se auto-prejudicando. Isso mesmo. Um outro detalhe, ainda falando sobre a mama, é o exame ultrassom de mama. O ultrassom de mama, ele é um exame complementar à mamografia, ele é um ajudante da mamografia, mas ele não substitui. Claro que fazer um ultrassom, todo mundo já fez um ultrassom na barriga, né, ou na pelve, é mais simples, né, porque você põe um gel, passa um transdutor e a imagem aparece na TV. Então não depende de se posicionar num aparelho, de ter uma compressãozinha na mama. Então muitas pacientes falam, eu não quero fazer mamografia, quero fazer o outro exame, o ultrassom. E aí a explicação é de que o ultrassom não consegue detectar microcalcificações, algumas microcalcificações, não todas, né? A maioria das microcalcificações que a mamografia vê são benignas, mas algumas microcalcificações que a mamografia vê são os sinalizadores do câncer. E o ultrassom não consegue ver isso, ou seja, se eu faço somente o ultrassom, eu não estou fazendo a minha prevenção do câncer de mama. Para que serve o ultrassom, então? O ultrassom, ele ajuda a mamografia, porque a mamografia, por outro lado, ela não é muito boa para ver coisas assim mais simples, coisinhas benignas, tipo cisto, alguns nódulos benignos. Então, se eu quero ver alguns detalhes, mas não é exatamente o câncer de mama que está me preocupando, é outra coisa, eu uso o ultrassom para me ajudar. E também as mulheres mais jovens, entre 40 e 50 anos, as que fazem mamografia, né, estão começando a fazer mamografia, costumam ter a mama mais densa, o tecido mamário mais firme. E isso também atrapalha um pouquinho a mamografia na sua resolução. Então, aí a gente junta as informações da mamografia e do ultrassom, mas um não pode substituir o outro. Doutora, a gente vai então para um rápido intervalinho e já voltamos para continuar falando aí desses exames de prevenção da mulher. 2 minutinhos e nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TVE, canal 58.1.